bem? Eu sou o Pedro, do Conselho do Advogado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratuidade de justiça. Bom, a gratuidade de justiça, antigamente ela era um benefício que era concedido pela Lei 1060, uma lei de 1950, e ele era concedido para as pessoas que não tinham condições de pagar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou sustento de sua família. Era até assim que a gente colocava nas nossas petições, e eram as alegações que a gente fazia em uma peça à parte, que era a chamada declaração de hipossuficiência. Atualmente, os benefícios da justiça gratuita, eles são concedidos na forma do artigo 98 até o artigo 102 do Código de Processo Civil. E a gratuidade de justiça, ela não é mais só uma isenção das despesas processuais. A gratuidade de justiça ela pode ser concedida de várias formas. Ela pode ser concedida para um ato processual ou para vários atos processuais. Ela pode ser concedida também de uma forma genérica. Ela pode ser concedida de uma forma que as despesas processuais sejam parceladas. Ou seja, existem hoje vários níveis dessa declaração desses benefícios da justiça gratuita. Enfim, então o que é a justiça gratuita? A justiça gratuita ela é um benefício legal para aqueles que comprovem que não conseguem arcar, que não possuem recursos para pagar os encargos processuais. Bom, atualmente, diferente da forma como era antigamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ela não incide numa isenção, mas sim numa suspensão. Até porque se ficar comprovado que a situação da parte ela se alterou durante um certo período de tempo, e aí depende da justiça, os encargos processuais e os honorários advocatícios podem ser cobrados dela. Os prazos são os seguintes: na justiça do trabalho são 2 anos e na justiça comum são 5 anos. E aí vocês me perguntam assim, Pedro, mas como é que eu faço para receber os benefícios? Desculpa. Pedro, mas como é que eu faço para receber os benefícios da justiça gratuita? Bom, em regra, a gente preenche uma declaração declarando que o cliente não tem condições de arcar com os encargos processuais e faz esse requerimento também na peça. Esse requerimento pode ser feito na petição inicial, ele pode ser feito numa petição que você está se apresentando para o processo, pode ser feito na contestação e pode ser feito também no recurso. Eu sei que eu tenho direito, eu não consigo arcar com as custas processuais, mas o juiz negou a minha gratuidade. O que eu faço? Bom, nesse caso, a solução é quando você for apresentar o seu recurso, você peça novamente a justiça gratuita e o desembargador ou o ministro que for analisar o seu recurso, ele vai analisar a questão da gratuidade. Se ele indeferir a sua gratuidade, ele vai te abrir um prazo para você fazer o pagamento das custas, tá? Aí, uma outra coisa que é importante é que você faz o pedido e aí o juiz diz assim: olha, não estou convencido de que você não consegue arcar com a justiça gratuita. E aí você me pergunta: Pedro, e agora, quais documentos que eu vou juntar para provar para o juiz que eu não tenho condições? Bom, então, são os documentos que comprovem a sua renda mensal, o fato da sua renda mensal ser insuficiente, as suas dívidas podem também ser uma prova, a sua declaração de imposto de renda também é uma prova,
Enfim, são todos os documentos que demonstram que você não tem condições. Por que você não tem condições? Você tem que explicar isso para o juiz e você tem que demonstrar que você efetivamente não tem condições. Aí você me pergunta, Pedro, eu como advogado, eu posso fazer a declaração de hipossuficiência do meu cliente? Aí eu te respondo sim. Só que a declaração de hipossuficiência, ele é um poder específico, tá? Ele tem que ser uma outorga de poderes específicas. Do mesmo jeito que é para você dar quitação, firmar compromisso e receber, você precisa de uma outorga específica. Então, o que eu recomendo? É que se você é um advogado que faz muitos pedidos de declaração de hipossuficiência, você já inclua no seu modelinho de procuração, você já inclua essa outorga de poder, tá? E você coloca lá na sua procuração o poder para declarar a hipossuficiência econômica, tá ok? Essa é a solução. Pedro, a minha pessoa jurídica, minha PJ, minha empresa, ela pode ser beneficiária da justiça gratuita? Sim, ela pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que você comprove que você preenche os requisitos, você não tem condições de arcar com os encargos processuais. A pessoa jurídica não tem condições de arcar com os encargos processuais. Tá ok? Mas, Pedro, a minha empresa ela tá num processo de falência. Eu já tenho direito aos benefícios da justiça gratuita? Não. A pessoa jurídica que está passando por um processo, mesmo o processo de liquidação extrajudicial ou processo de falência, mesmo sua empresa sendo parte desse processo, você tem que demonstrar que preenche os requisitos para você ser beneficiário da justiça gratuita, tá? Eu sei que é um excelente indício para que a justiça gratuita seja concedida, mas só isso não garante a concessão da justiça gratuita, tá ok? Uma outra dúvida é assim, Pedro, o meu salário ele é muito bom, eu tenho um bom salário, meu salário é considerado, os padrões sociais, ele é considerado um salário alto. O fato de eu ter um salário alto, isso é impeditivo que eu pleiteie, é impeditivo que eu pleiteie, que eu receba, que eu seja um beneficiário dos benefícios da justiça gratuita? Não. Mas você precisa demonstrar que você não tem condições, quer porque as custas vão ser muito elevadas, ou os honorários advocatícios vão ser muito elevados, às vezes o valor da causa é um valor excessivamente alto e você efetivamente não consegue, mesmo possuindo um salário alto, você não consegue pagar, não vai conseguir pagar os encargos processuais. Então, nesse caso, você também teria direito aos benefícios aí da justiça gratuita. Para finalizar, eu só queria deixar bem claro que a concessão dos benefícios hoje em dia da justiça gratuita, ela não se configura numa isenção do pagamento dos encargos processuais, mas ela é uma situação que suspende a cobrança especificamente, né, dos honorários advocatícios. Então, você advogado que tem a outra parte como uma pessoa que é beneficiária da justiça gratuita, você tem que observar se na sentença ou nos acordos, se a parte está sendo condenada no pagamento de honorários, sob pena de você ficar sem os seus honorários. Porque o que pode acontecer? A situação de hipossuficiência jurídica,
ela não é uma situação necessariamente eterna. A pessoa pode, depois de um certo período, ela pode se restabelecer, ela pode melhorar de vida, ela pode efetivamente ter condições de arcar com aqueles encargos, pode ter condições de arcar com os seus honorários advocatícios. E se você não tem uma sentença onde os seus honorários advocatícios foram arbitrados, você vai perder. Então o que você pode fazer? A outra parte sendo beneficiário, o juiz não condenou em honorários, embargo de declaração para sanar aí essa omissão, tá ok? Um outro fator importantíssimo é você observar o período de suspensão de exigibilidade, tá? Na Justiça Comum, ele é de 5 anos e na Justiça do Trabalho, ele é de 2 anos. Aliás, eu acho que é até interessante a gente dizer que a declaração da pessoa física, a declaração de hipossuficiência jurídica, ela tem uma presunção de veracidade, entende? Então, o que isso significa? Significa que a sua declaração, ela se presume verdadeira até que se prove o contrário. Mas o juiz também pode, considerando os elementos que já constam no processo, ele pode te pedir a juntada de novos documentos, ele pode te pedir para que você comprove efetivamente a sua hipossuficiência jurídica. Tá? E aí você tem que atender esse prazo. Mas esse documento ele goza de uma presunção de veracidade. O que eu queria tratar sobre a gratuidade de justiça era isso. Agradeço aí a audiência de vocês. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor em alguns pontos. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Até a próxima.